Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de silêncio. No íntimo do nosso coração rezemos para que compreendamos a palavra e esta palavra nos faça hoje aceitar, compreender, acolher a vontade de Deus para nós. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus no Evangelho, pelo Evangelho de Lucas,
E hoje, Jesus apresenta-nos desafios enormes para que nós avancemos em nossa caminhada e crescimento na fé. Desafios enormes, mas não impossíveis, se nós aceitamos o seu comando, a sua orientação, o seu acompanhamento, o seu auxílio, para que avancemos. Vamos ao Evangelho, número 9 do seu folheto, capítulo 16 de Lucas, versículos 19 a 31. Domingo passado, nós terminamos, ainda no capítulo 16, nós paramos no versículo 11, em que Jesus falava para os discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, lembram? Porque ou amará um e desprezará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. E terminava Jesus dizendo: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Eu pedi aos irmãos e irmãs que durante a semana tomassem o capítulo 16 de Lucas, e faço-o novamente com insistência. Esta semana nos ocupemos muitas e repetidas vezes em ler o capítulo 16 de Lucas. Nós paramos no versículo 13. Hoje nós estamos no versículo 19. Eu preciso dar uma informação. No capítulo 16, versículo 13, Jesus terminava dizendo: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. No versículo 14, imediatamente aquilo que Jesus falou, diz assim: os fariseus que gostavam do dinheiro, na sua Bíblia talvez traduza, que eram amigos do dinheiro, os fariseus que gostavam do dinheiro, escutavam tudo isso e zombavam de Jesus. Isso é importantíssimo. Porque essa parábola que vem, ela só é compreendida se a gente entrar no ambiente de alguém que está ouvindo Jesus e zombando de Jesus. Não é um ambiente tranquilo. Nós precisaríamos descobrir que o ambiente da fé, o ambiente da oração, o ambiente da experiência mística, não pode ser aquele ambiente zen budista, em que a gente esquece tudo e se conecta a si mesmo e nada lá fora me perturba. Nós precisaríamos descobrir que a nossa espiritualidade cristã, ela tem uma forma de alcance da realidade muito diferente desse método de esquecer a realidade. Nós temos que pôr-nos nesta cena e neste capítulo 16, diante de Jesus, e sentir o impacto da rejeição que ele está sofrendo, porque senão a gente não alcança o significado do que ele está ensinando. É um ambiente constrangedor, um ambiente pesado, um ambiente tenso. Imagine, ele fala: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E o evangelista imediatamente escreve isso. Os fariseus que gostavam de dinheiro, escutavam tudo isso e zombavam de Jesus. Aí vem o texto nosso, vamos ver? Para quem está zombando dele, é que ele conta essa historiazinha. Vamos lá? Prepara-te. Eu sempre peço, antes da pregação, depois do evangelho, peço ao Espírito Santo para te ajudar. A pregação e a aplicação da palavra não é obra humana, não é engenhosidade do pregador. A compreensão da palavra é fruto da sua abertura ao Espírito Santo, que conduz você para dentro da realidade do mistério que a palavra apresenta. Você só tomará parte na realidade de salvação que a palavra apresenta se você
permitir que o Espírito Santo te introduza naquela realidade, naquele ambiente de salvação. O texto de hoje vai pedir de nós um esforço que a gente pode ter a sensação até que não dá conta. Mas é bom que a gente descubra que não dá conta, porque para tudo que a gente não dá conta, o Espírito Santo dá conta. Amém? Vamos lá? Juntos. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Pronto. Jesus começa a historinha descrevendo um personagem rico. Os fariseus começam a torcer. Rico, que vestia com roupas finas e elegantes, festas esplêndidas todos os dias. Jesus está falando não só com eles, mas para eles, está falando deles. E nós precisamos encontrar o nosso lugar ao ouvir Jesus. Nós precisamos também contorcer-nos e dizer: deixa-me achar o meu lugar diante de Jesus, quando ele fala assim. Primeiro tipo de personagem, o homem rico. Segundo tipo de personagem, vamos ver? Versículo 20. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Pronto. Essa introdução, você pode imaginar. Os fariseus eram um grupo de gente piedosa, que é igual hoje em dia na igreja, gente piedosa. Criaram essa associação dos fariseus, se tornou uma associação tão grande que se tornou um partido político. Flávio Josefo, um historiador desse tempo, diz que no tempo de Herodes havia 6.000 fariseus na associação deles. Então, o impacto de um grupo criticando e zombando de Jesus é um impacto de 6.000. Considere o seguinte: eles sabiam ler e escrever. Eles eram o veículo de comunicação mais importante de Israel do tempo de Jesus, porque eram os únicos que sabiam ler e escrever. 0, qualquer coisa por cento da população. Da população toda não chegava a 3% que sabia ler e escrever. Eles eram 6.000, quer dizer, o percentual quase todo era do grupo deles. Escutam Jesus, criticam e zombam. Jesus conta-lhes uma história que é repugnante para eles. A primeira parte, tudo bem. Rico, vestes finas, festas esplêndidas todos os dias. Mas na porta do rico, um pobre, cheio de ferida, caído, querendo comer as sobras que caem da mesa, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Para o povo da Bíblia, cachorro, diferente de nós hoje, era um animal repugnante. Repugnante mesmo, está na lista dos animais impuros que você não poderia tocar, nem pisar onde ele pisou. Se você estivesse indo para o templo, um cachorro passa na sua frente, você não podia pisar onde ele pisou. Você tinha que contornar voltas imensas. Queriam lamber as feridas. Lamber as feridas é o nojo, da repugnância, tendo contato com a marca do castigo e da punição de Deus. Porque os fariseus interpretavam a Bíblia assim: se você está sofrendo, é pobre, está com ferida, boa coisa você não é. Ou você, ou seu pai, sua mãe fez alguma coisa e Deus castigou. Não posso fazer nada para você, porque é como um pai e uma mãe que põe uma criança de castigo, eu não tenho autoridade para tirar você do castigo. A única coisa que eu posso fazer por você é, no dia que eu for a Jerusalém, no templo de Jerusalém,
eu posso dar um dízimo e uma oferta para você, para o sacerdote queimar no altar um cabrito de 3 anos, um bezerro de 3 anos e um carneiro de 3 anos. Mais farinha e azeite, o dízimo e a oferta pedindo a cura sua, mas para você não posso fazer. Porque a interpretação que eles faziam da Bíblia é essa: doença era sinal de castigo. Tem muita gente que ainda não está no tempo do Novo Testamento. Tem muita gente que aparece um diagnóstico, uma doençazinha, começa a falar: o que eu fiz para Deus? Por que Deus deixou? Está no grupo dos fariseus, ainda nem conhece a força de Cristo, que muda completamente essa doutrina dos fariseus. E é isto que Cristo quer: estabelecer um diálogo com você para libertar você das doutrinas, das superstições, das confusões religiosas, doutrinárias que tanto te escravizam, te dominam, te adoecem. Porque às vezes, pior do que estar doente, é ter a sensação de que eu estou assim porque Deus quer, que Deus me abandonou. Não é? Os fariseus escutam essa historinha com fúria. Se eles estavam escutando Jesus, zombando de Jesus, agora o trem vai pegar mais forte ainda. Daqui um pouco nós vamos voltar no pobre, ferido, caído na porta e o cachorro lambendo. Se eu terminar a pregação, não me deixe esquecer de uma nota sobre o cachorro lamber. Vocês podem gritar, dizer: padre, o cachorro lambendo, o que é? Eu direi. Vamos ao texto. O desfecho. Quando o pobre morreu, toda a igreja leia. Os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, brada: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro olhar a ponta do dedo para que me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Qual é a primeira moral da história que a gente tira? O rico, morto, lá no inferno, mas como aqui na terra ele era rico e mandava em tudo, depois de morto e lá no inferno, ele pensa que ele ainda pode mandar. Uma religião baseada numa relação com Deus em que eu acho que posso mandar em Deus ou nos representantes de Deus. O rico na região de tormento, o pobre ao lado de Abraão, é símbolo de uma coisa muito característica da linguagem bíblica, que é a inversão da ordem. Nas bem-aventuranças, Jesus também fala dessa inversão da ordem. Bem-aventurados vós, os pobres, que vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Essa inversão. Tem que tomar cuidado, sobretudo vocês pais e mães de crianças, para elas não saírem daqui pensando que esse texto está descrevendo como é que é o céu e descrevendo como é que é o inferno. Esse texto não é um texto para dar doutrina sobre céu e inferno. Isso aqui faz parte da literatura e da visão comum que havia no Egito, naquele povo da Mesopotâmia. Tinha essa forma de interpretar o além. Entendido? Tem outros textos bem melhores que esses para descrever a forma de interpretar e entender céu e inferno. Senão as crianças vão sair daqui assombradas. O importante é entender uma coisa, que a realidade aqui e a realidade depois da morte. A realidade aqui, nós temos poder de interferir nela, de mudá-la. A realidade depois da morte, nós não temos o poder de interferir nela. Essa é que é a lógica. Porque senão você vai falar asneira para os seus filhos,
A lógica é, filha, esse texto está dizendo para a gente que aqui a gente pode transformar as situações. Sobre a realidade do céu e do inferno é outra linguagem, outra hora a gente aprofunda. Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo e pôr na minha língua, sofro muito. Versículo 25, vamos ver a reação do pai Abraão. Mas Abraão respondeu, brada. Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. Esse versículo conclui bem a compreensão que o texto quer dar-nos. Que depois, passado dessa vida, nós não temos o poder de mandar e interferir decidindo sobre a realidade aqui. Há um abismo. Enquanto estamos neste mundo, nós temos capacidade de romper os abismos entre o almoço farturento de domingo que tem aqui na minha mesa, na minha casa, e a realidade que está do lado de fora da minha casa. Enquanto estamos nesta vida, podemos interferir nesse abismo. Depois, não. É isso que o texto quer dizer. Primeira consequência do texto, e há muito equívoco, muita interpretação errada. Tem gente que pensa e interpreta equivocadamente que essa mudança de ordem, quem estava bem aqui fica mal depois que morre, quem estava mal aqui fica bem depois que morre. Não é disso que o texto trata. Não é garantia de que sendo pobre vai para o céu e que sendo rico vai para o inferno, porque o texto não trata disso. Não conclua assim, porque aqui não é uma calculadora matemática, de cálculos matemáticos. A conclusão que vai ter do texto é muito mais elevada. A conclusão do texto é que, tanto para o pobre quanto para o rico, existe uma abertura de Deus querendo falar conosco. A salvação é para todos. Daqui um pouco, na hora da consagração, a gente fala, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Não é garantia de que sendo pobre está salvo, sendo rico está condenado, porque Jesus não estabeleceu um critério, a radical pobreza para segui-lo. Ele chamou alguns ricos que até o fim se comportaram e participaram como ricos. Paulo teve no grupo dos seguidores dele, discípulos de Cristo, ricos que ajudavam na evangelização, como ricos evangelizadores. Mas eu vou dizer para você, irmã, irmão, que seria muito mais fácil se fosse simplificado assim, basta ser pobre para ser salvo. Era mais fácil, porque o que vem agora vai mostrar para nós que quando a universalidade da salvação oferecida a todos e atinge a todos, o desafio é para cada uma e para cada um na mesma e total regra de desafio e provação. Tanto para o pobre caído quanto para o rico. Vamos lá? O rico, versículo 27, agora vem a segunda parte do diálogo. O rico continua dando ordens. Isso é uma boa maneira de você avaliar se a sua espiritualidade é a espiritualidade de rico. Porque tem pobre que é mandão. Tem pobre que mesmo não tendo nada, ele não tem nada exatamente porque ele acha que ele tem direito de mandar em tudo. Hoje, quando terminou a missa das 8, nessa altura da pregação entra um pobre ali. Eu o conheço. Daqueles que chegam na igreja e faz a cena de piedoso e passa por todas as igrejas e no final pede a palavra, pede oração,
mas na forma dele pedir a oração, todo mundo pensa, ele não está precisando de oração, tadinho, ele precisa da minha ajuda. Aí termina, ele vem para cá e fala, padre, eu quero pedir a todo mundo que faça oração. Eu falei, aqui não funciona assim. Tem um irmão que vai cuidar de você e orar por você ali dentro. Mas aqui não funciona assim, porque eu já conheço. E ele começou a gritar, e eu comecei a gritar com ele. Porque o pobre da porta da casa de Abraão, do rico, não começa a gritar e reivindicar. Não é no grito que ele ganha a salvação. Vamos lá? O rico insistiu. Versículo 27. Pai, eu te suplico, manda. Tá vendo? Tá sempre falando, suplicando, mas é para mandar em alguém. Vai. Manda Lázaro à casa do meu pai. Porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, brada? Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Para lá. É o mesmo que dizer, eles têm a Bíblia. Não é da família dos fariseus, ensinadores da palavra. Eles têm a Bíblia, que escute a palavra. Eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas era o nome do Antigo Testamento. Não, eles precisam de pregação, pregação da palavra, escutar Deus. Se escutar Deus, acontecerá metanoia, mudança de mentalidade e mudança de meta. Lembra da metanoia? Escutando Deus, Deus vai formar a compreensão e eles vão ter uma meta. Mais do que gastar toda a energia no banquete, indiferente com a realidade dos outros aqui, vão sempre estar sentados ao redor de uma mesa farturenta, mas abertos à realidade do céu. Não vai o defunto Lázaro, que está agora na glória do céu, aparecer não. Que eles escutem a palavra. Mas o rico não sossega. Curioso é que o rico no inferno continua sendo chamado de rico e o pobre do lado de Abraão continua sendo chamado de o pobre Lázaro. Porque Lázaro significa Deus ajuda. O nome Lázaro significa Deus ajuda, significa é o cara que não tem nada, que ele está no que está porque é a mão de Deus que empurra, no tiquinho que ele ainda tem é a mão de Deus que empurra, ele por ele não tem nada. Então Lázaro continua sendo o pobre que Deus é que ajuda e o rico continua sendo chamado de rico. Vamos ver? Não, pai Abraão, o rico, versículo 30 juntos. O rico insistiu. Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se convencer. O que é isso, gente? É a religião da superstição. É a religião das visões. É a religião dos sonhos. É a religião dos milagres. É a religião dos fenômenos primitivos. De quando Deus falava com o povo através do trovão, do raio, da chuva. Voltou lá para o período de antes da Bíblia. Quando eram os fenômenos da vida e da natureza que ditavam que Deus estava falando com o povo. Agora, Abraão fala, não, eu sou o pai da fé, rapaz. A fé bíblica, a fé revelada nasceu comigo, rapaz. Eles têm a revelação bíblica que escutem, rapaz. Mas o rico diz, não, mas escutar a palavra de Deus, escutar sermão na missa é demorado demais, é enjoado demais, é chato demais. Muito mais fácil o senhor faz assim, pilim, pim, pim, pá, e tem uma visão e a pessoa muda. Não é? Muito mais fácil. Senhor, que aconteça um acidente com ele, mas não mata ele não, só dá uma sacudida para ele aprender que ele não pode levar a vida dele assim. Já que eu estou falando, e ele não aprende. Tem gente que acredita nessa religião
dos fenômenos espirituais, sobrenaturais. Essa religião do rico, ela está bombando desde os fariseus, porque ela faz muito mais sucesso. As pessoas vêm com todas as angústias, sofrimentos e tristezas. Eu digo, pega o capítulo 5 de Mateus e passe 3 meses rezando o capítulo 5. A pessoa volta 3 meses depois e diz, destaca 0. E você pergunta, qual foi sua disciplina de escuta? Ah, padre, sabe como é que é, né? Ela quer um fenômeno. A escuta da palavra vai pôr você num eu e um tu. Deus fala com você. Você argumenta com Deus. Deus argumenta com você. Deus organiza a sua compreensão e organização do pensamento, das convicções, dos sentimentos sobre quem Ele é. E você acha o lugar também sobre quem é você. Nós queremos uma religião de fenômenos. Tem gente que chega em mim e passa 1h30, 2 horas contando sonhos e pergunta, o que o senhor acha que isso significa? Fala, significa que você precisava ir à missa domingo, pegar a leitura da palavra e prestar atenção na palavra, porque seus sonhos revelam que sua vida está um caos, uma bagunça, e que você não tem disciplina nenhuma de organizar seus sentimentos, suas emoções, seu posicionamento diante das coisas. Escuta a palavra, reza a palavra, entenda a palavra, acolha a palavra. Faça sua adesão à palavra que Deus moldará um comando. Diante de qualquer situação que apareça na sua vida, você vai se recordar do que Ele te ensinou, como um pai e uma mãe que ensina bem um filho. E o filho, ai pai, tão bom tudo que você me ensinou, obrigado. Hoje eu passei por obrigado, porque uma vez o senhor me falou tal coisa e veio na hora que o senhor me ensinou. Não tem situações bonitas assim? Não tem? Ai mãe, obrigado. Mas nós preferimos uma religião de fenômenos. Repito, a religião de escuta da palavra e de escuta de pregação, ela é cansativa. Eu tenho todas as semanas um sofrimento com o que eu vou pregar, porque sei o quanto pesa, tanto para mim quanto para vocês que me escutam, porque o microfone e o lugar que eu ocupo é um lugar de poder. Eu posso manipular e fazer a asneira que for. Como me ocupar numa transmissão da fé que leve você a uma relação com Cristo e você se posicione e diga, não, serei de uma maneira nova a partir de agora. E a realidade, todos os abismos que existem entre a mesa da minha casa e as realidades lá fora, eu romperei agora, para que diante de Deus apareça eu e aqueles que estão lá fora sofrendo. Aleluia. Se você ainda não está entendendo, pega comigo a primeira leitura do profeta Amós. O profeta Amós e o profeta Oséias são os profetas mais bravos do Antigo Testamento com relação às elites de Israel. No tempo do profeta Amós, século 8º a.C., o país estava dividido em 2 reinos, do norte e do sul. A capital do sul era Jerusalém, Sião, a capital do norte era Samaria. A elite não estava nem aí, igual hoje. A elite não estava nem aí para o caos que estava lá fora. Pegue hoje, no seu celular, na hora que terminar a missa, a lista dos bilionários da revista Forbes, desta semana. Os milionários do Brasil não são os que produzem, não são os que trabalham, são os que trabalham com especulação financeira. Vai, pega a primeira leitura para você entender o que o Evangelho está falando. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Brada, igreja, vai. Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado.
os que cantam ao som das harpas, ou como Davi dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos. Agora vem. Ai deles por quê? Porque eles vivem tudo isso e não vivem uma coisa. Quê? Não se preocupam com a ruína de José. Esse é o problema de qualquer rico ou de qualquer pobre. Não se preocupar com a ruína dos outros. Esse é o problema. O problema não é tomar vinho, não é comer um almoço maravilhoso. O problema é entrar na minha fartura ou na minha humilde condição de um almocinho gostoso no domingo e não estar nem aí com a realidade lá fora. Nós, goianos, há 30 anos atrás, a gente ia a São Paulo e Rio, achava um absurdo tanto de morador de rua em São Paulo e Rio, né? Hoje você anda em qualquer bairro em Goiânia, você tropeça em dormidores de rua, e a gente toca a vida como se isso não tivesse o menor problema para nós. Quase metade dos que estão com trabalho no Brasil, quase metade, Paulo me ajuda, 42% na informalidade, não é isso? Vendendo banana, goiaba, morango, budulac da China nas esquinas. Quem trabalha morrendo de trabalhar e pagando altos impostos, e as indústrias que não pagam imposto nenhum no centro de Goiânia todinho, com as bancas vendendo tudo sem pagar imposto. E a gente acha que a receita é conseguir não pagar imposto. Se fosse esse o problema, aqueles que vendem sem pagar nada, já seria elite. O problema é olhar para a realidade do mundo e dizer, aquilo que está lá fora não mexe comigo. E Jesus está dizendo para os fariseus que o criticam e que eram amigos do dinheiro, cuidado! Sua amizade com o dinheiro pode dar-te uma fartura e cegar-te para os abismos que existem entre você e os que estão pertinho de você. Eu tenho repetido insistidas vezes, o pior caminho é dar esmola. Nós precisamos abraçar a causa, nós precisamos entrar na política, na economia, na cultura, na organização dos projetos sociais, culturais, econômicos e enfrentar e transformar o mundo. O pior caminho é abrir um pouquinho vida e dar a esmola, ele continua naquela e eu continuo naquela. Pior caminho. O rico não desiste, vamos lá? Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Versículo 31, mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Moral da história, alguém já ressuscitou dos mortos, e esse alguém único é Jesus. E nós continuamos sem acreditar, porque nós perdemos a capacidade de escuta da palavra. A gente quer uma religião de fenômenos, de sonho, de visão, de fantasia. E o único meio para que nós entendamos a força da ressurreição de alguém que ressuscitou dos mortos, o único caminho é entender que esse que ressuscitou dos mortos, olhe para cá, Jesus é por excelência a imagem do pobre Lázaro, ele é o pobre. Ele é o que ressuscitou, está sentado à direita do Pai e intercede por nós, para que na força da sua palavra e da pregação da palavra, nós mudemos nossa compreensão de qual a força e a conexão que tem entre a mesa da minha casa e o estômago de quem está lá fora caído.
e a realidade que eu posso transformar. Falei do cachorro, não falei? Sim. Eu vou terminar com uma história dramática. Descendo a 88, lá perto da 115, no sinaleiro, tem um casal que vende goiaba, banana, morango e alguns badulaques da China. Eu sempre passo e compro banana deles. Casal simpático. Dias desses eu passei, vi a venda de banana, encostei o carro, chamei a mulher em prantos. Eu perguntei, chama Maria. Falei, que foi? Tanto choro, mulher? O que foi? Vem vender suas bananas e parar de chorar. Ela disse para mim, padre, já me conhece. Nós estamos aqui há uns 8 meses. Uns 8 meses fazendo uma média de 40, 60, quando tá bom demais, R$80 por dia de lucro, eu e meu marido. Fazem 2 semanas que aquele irmãozinho chegou aqui no ponto de ônibus, no ponto do sinaleiro, que a gente está vendendo. Ele está fazendo, esnobando para nós, que enquanto a gente está trabalhando, ele está ganhando 300, 400 reais por dia. Qual é a técnica que o irmãozinho usa? Um saco de latinha ou de roupa aqui no ombro, um cachorrinho amarrado na corrente aqui, ele muito simpático, ele chega, as pessoas param o carro, o casalzinho está lá batalhando, vendendo banana, tudo quanto é trem, ele chega com o cachorrinho aqui e diz, irmãozinho, me dá uma ajuda. As pessoas ficam de frente para o cachorrinho. Quem não se compadece com o cachorrinho? E entrega tudo. O casal que está trabalhando fica humilhado porque por um cachorro na cena hoje toca mais do que por um casal que sustenta uma família trabalhando. Tá bom. 3 dias depois eu vou na farmácia, aquela ali perto da catedral. Entro na farmácia, estamos lá na fila, porque agora tem fila para farmácia também, né? Estamos todos doentes. Ele chega com aquele barulhão, gritando com o cachorrinho, põe o cachorro amarrado na sacola plástica no chão, vai conversando com todo mundo, simpático ele. Vai na sessão, pega uma cartela de comprimido, ele estava vermelho, visivelmente tomado de dor, fazendo caretas assim, porque disse que estava com dor de cabeça demais. Pega uma garrafa d'água e o remédio. Eu mais atrás, umas 5 pessoas à frente, uma senhora à frente, olha o cachorrinho e fala, coitadinho daquele cachorro, que dó. Ainda bem que esse menininho tem um coração bom, está cuidando dele. E falou, ei, irmão, vem cá, dá aqui suas coisas, põe aqui. Deu para a menina do caixa, pagou, pôs na sacola, entregou e disse para ele, não, pode deixar, eu paguei. E ele insistindo em dar o dinheiro para ela pagar com o dinheiro dele. Ela disse, não precisa. Escute o que parece ser a caridade, mas não é. Ela disse, não, vai logo cuidar do seu cachorrinho, tadinho. Não é, irmão, você está com dor. Toma água e o remédio para você passar essa dor que está fazendo você ficar repuxando-se. Nós perdemos a compaixão humana. A indústria da Disney, de Hollywood, botando os cachorrinhos que falam, os porquinhos que conversam, fez a gente criar relação com os animais e substituir gente por bicho. No imaginário de nossas crianças, eles têm aquela vida e alma e inteligência. Quem fez isso é a indústria do entretenimento da Disney. Uma das bases dos bilhões da economia do planeta é exatamente o que nós gastamos com animal e com tratamento e com estética de animal de estimação. No Brasil, passa de 54 milhões de animais de estimação, inclusive nos lares pobres. Tem um casal de amigos lá em Aparecida, no cafundó do mundo em Aparecida, tem uma loja de produto para animais. E eles dizem que entra aqueles pobres mais lascados para comprar o remédio com o cartão da renda cidadã, comprar ração para o cachorro. Eles falam, tadinho,
vai lá e pega aquela raçãozinha de terceira, a pessoa fala, mas qual é a marca dessa? Não, meu cachorro não come uma porcaria dessa não, eu quero daquela de primeira. Gente, nós estamos numa inversão, mas numa inversão tão grave, que nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nós sejamos tocados por essa palavra, e que essa palavra alcance-nos nas confusões mais profundas em que nós nos enfiamos, e pedir ao Senhor, Senhor, devolve-nos uma reta compreensão do que é o plano de Deus para mim e para a minha vida, e como é que eu devo me engajar na relação com as pessoas e também com os animais, cuidar da criação, da natureza, mas não inverter a ordem. Está claro? Mas está sofrido, não está? Nós não alcançaremos nível nenhum de aprofundamento se nós não olharmos para Jesus hoje e dizer, o Senhor é o pobre Lázaro, que pôs toda a sua vida na mão do Pai, com o único objetivo, deixar seu corpo tomado de feridas, para que tocando suas feridas, como aqueles cães que queriam lamber Lázaro, tocando suas feridas, nós alcancemos a cura das enfermidades mais profundas de nosso corpo, de nossa alma, e nós alcancemos a vida de salvos e libertos pelo Senhor. Amém. Irmã, irmão, não tenha medo. Não basta ser pobre para ir para o céu e ser rico para ser condenado. A salvação é para todos. Mas para todos que topam fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Põe-se como um humilde Lázaro, perto da mesa do rico Jesus, do banquete da Eucaristia, e diga a Jesus, Senhor, dá-me do alimento do seu corpo e do seu sangue, e cura-me dos abismos que eu instaurei na minha vida, na minha família, na sociedade, na realidade mais cheia de contradição e ambiguidade em que nós estamos enfiados nela. Senhor, salva-nos, alcance-nos, liberte-nos. Fale com Ele, Ele te ama, Ele te acolhe, Ele te salva. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Fiquemos em pé. O meu pensar, o meu falar. Estenda suas mãos para o livro da palavra. Espírito, Espírito,
Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus. Estenda suas mãos para a palavra. Hoje é dia da Bíblia. Diga comigo, Jesus, como na parábola, ao rico, eles têm Moisés e os profetas. Hoje nós podemos dizer, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra de Deus para formar nossa compreensão, nossa identidade. Esta palavra viva e eficaz, lâmpada para os meus pés. Eu te digo, Jesus, eu aceito que esta palavra forme a minha mente e me ajude a transformar a realidade da mesa da minha casa e da vida do mundo. Jesus, eu creio nesta palavra, mas aumenta a minha fé. O Senhor é o pobre Lázaro, que derramou sua vida na cruz para dar-nos o remédio, a salvação, aos pobres e aos ricos, a salvação. Dá-me, Senhor, a sua salvação. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, fale com Jesus. Diga a Ele que você aceita essa palavra, que essa palavra vai comandar sua vida, que você não vai viver uma religião de superstição, de visão, de diálogo com os mortos, mas de diálogo com o ressuscitado, que vai te ajudar a mudar e vencer todos os abismos que existem entre o seu coração e o coração de cada um na sua casa, na sua família, entre a mesa da sua casa e o estômago de quem sofre lá fora. Amém.